E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Maria Sofia, veremos Provérbios respectivo ao dia. Hoje é dia 22. Provérbios capítulo 22. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco no restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém e amém. Bem, um lembrete a respeito de Provérbios. Nós temos 31 capítulos. Um mês normalmente tem 30, 31 dias, o que significa dizer, se a cada dia nós tivermos a oportunidade de ler pelo menos um capítulo referente ao dia, estaremos efetivamente conhecendo mais e mais dos melhores conselhos, um verdadeiro mapa dentro do Antigo Testamento, um mapa de vida dentro do manual de vida que é a Bíblia. Isso posto, temos no capítulo 22, efetivamente 29 versículos, e diz o versículo 1 em diante: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O tão famoso versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Observemos isso com muito amor e com atenção. Não, o adágio popular nos diz: criança não mente. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que comprometem e ficam por fiador. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Versículo 29, esse é o último do capítulo 22. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos fala o capítulo 22 ainda sobre a diferença dos ímpios e os puros, acerca da diferença e dos vastos conselhos da sua aplicabilidade. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aquele que é estimado tem a consideração, e quem tem a consideração tem amigos, e quem tem amigos pode e deve estar
extremamente ajudado o tempo todo, e o amor, favor e poder de Deus o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Isso é a instrução de que o bem e o mal, todos eles caminham em meio às oportunidades ricas de um novo amanhecer. As infinitas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa oportunidade vem para a égide da escolha. Quando Ele faz alguém acordar, quando nós temos a oportunidade no nascer do dia, podemos utilizá-lo da melhor ou da pior forma. Na égide da escolha, o livre-arbítrio presente nosso traz a única regra: não há como fugir da respectiva consequência. Estejamos então atentos. Aqui nós temos no capítulo 22 instruções maravilhosas, inclusive para a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo 6 do capítulo 22. No mesmo capítulo, versículo 15 nos diz: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. No meu entender, aqui uma coalizão, há uma junção. A estutícia está ligada no coração da criança. Conhece algum ser humano perfeito? Eu e você não somos. Perfeito só Deus. Então a estutícia está ligada ao coração da criança, os erros, todas as circunstâncias. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Tem um caminho bom e o ruim. Você tem os dois no seu coração. A disciplina vai afastar você de um dos dois caminhos. Então, vai afastar a criança do caminho que for mais fraco. Ou seja, você tem dois animais. Um você alimenta mais que o outro. Qual vai ficar mais forte? O que melhor alimentado está. Então, no coração da criança, como no nosso, existe o bem e o mal. O que for mais alimentado, efetivamente encontrará mais força e vencerá. A vara da disciplina a afastará dela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ensina a criança no caminho que deve andar, no caminho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Compreender que nem tudo é na hora que se quer, nem tudo que quer se tem, faz parte do desenvolvimento de um ser humano saudável que precisará compreender essas máximas. Há tempo de tudo. Para quem tem acesso a uma criança, tem uma escola extraordinária todos os dias. Todos os dias uma história nova, uma composição nova, uma descoberta. E lidar com a frustração, com os nãos que a vida dá, vem boa parte das vezes com o aprendizado em que o papai e a mamãe, com todo o amor do mundo, diz: evite, cuidado, isso causa dodói. Não faça isso. Compreenda, papai e a mamãe estão dizendo para o seu bem. Ensina, pois bem, a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Não é palavra minha, é palavra incontestável, palavra do Senhor. Outra verdade extraordinária: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Antes do versículo 9 diz, o 7, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Pediu emprestado a alguém? Saiba que você passou a ser servo dele até pagar. O rico domina sobre o pobre. E aí vem esse complemento no 9, na minha concepção. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. O rico domina sobre o pobre. Mas esse dominar pode ser também ingenerosidade. É difícil um pobre ser generoso
em relação a um rico, se o assunto for pecúnio. Mas para um rico ser generoso em relação ao pobre, quando o assunto é dinheiro, basta compreender essa máxima. Capítulo 22, versículo 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Não é só o pobre que dá do pão. Eu conheço ricos que efetivamente, sempre que podem, pelo menos demonstram que está acessando na, entre aspas, tribo da nossa convivência, está sempre fazendo bem. Ontem ou antes de ontem eu vi alguém comentar que estava lutando para comprar efetivamente. A família estava se unindo, que a pessoa lamentavelmente não tinha um membro superior, estava lutando para comprar um braço, e ele já foi buscar naquela live saber quanto era. E sem dizer absolutamente nada, ficou só nas entrelinhas. A pessoa responsável pela parte social do grupo foi acionada imediatamente, porque ele parou um momento para atender essa pessoa. Para poucas palavras, para bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Eu não sei se alguém de vocês, algum dos ouvintes teve a oportunidade de liderar, mas em meio à liderança, quando a gente identifica o problemático, o cara que sempre gera contenda, quando você arranca, expurga essa pessoa desse lugar, só resta paz e a equipe se transforma em muito mais eficiente. O que ama a pureza do coração e a graça no falar terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. O preguiçoso, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, seria morto no meio das ruas. O sempre tem um motivo para evitar fazer alguma coisa. Em outra oportunidade aqui nós já lemos. O preguiçoso tem dificuldade, acha ruim ter que levar a comida à própria boca. Imagine o restante. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Presta atenção nesse preceito e a demonstração. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Novamente, é ouvir, aplicar ao coração o conhecimento que vem por meio dos sábios, que vem de quem? De Deus. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração, guardou no coração, e os aplicares, aqui não diz aplicar na vida não, e aplicares todos aos teus lábios, ou seja, mais uma vez, puxando a orelha e chamando a atenção, que a vida é reflexo do que sai pela nossa boca. E para quê? Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Veja a instrução, a lista de instrução. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles. Cuidado com os negócios que você faz, cuidado para não oprimir o pobre, cuidado para você não atingir ou ofender aquele que é filho e servo do Deus vivo. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Um adágio popular, quem com porco se mistura, farelo come, né?
Quantas pessoas de bem perderam suas vidas por estarem no lugar errado, na hora errada e nas companhias erradas, né? Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Aí, foi fiador de alguém? Pode ser quem for. Você está arriscando. A não ser que você seja fiador de algo que você já colocou na sua mente, que ali você tem a capacidade técnica de pagar. E se houver surpresa, que seja positivo. Jamais remova os marcos antigos. 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Aqui respeite a sabedoria dos antigos. A sua ancestralidade vem com força. É instrução o tempo todo. O que os nossos ancestrais fizeram de certo é incentivo, é direção e inspiração para repetir. O que fizeram de errado é um mapa daquilo que não deve ser feito. É só a boa-ventura da observância correta. E finaliza: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Jamais os reis aqui, as pessoas que têm poder, aqueles que têm condição, vão trazer, buscando solução, um que não seja especialista. Se você é perito, se você é bom no que faz, fique tranquilo. Chegará o momento de você ser reconhecido e a peso de ouro contratado. Que Deus a todos abençoe e proteja. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica e lendo a palavra bíblica com Alia Sofia, nesse canal, compartilhando conhecimento 1. Que Deus a todos abençoe. É o que desejo. Sucesso.